Oi pessoal, olha eu, tô falando de, olha eu é ótimo, eu tô falando, não vou começar a gravar de novo porque eu já comecei a gravar trocentas vezes. Oi pessoal, oi, aqui é virando a chave, não sei o que, e acabo embolando tudo. Bom, vamos lá, o fato é que eu tô falando, eu tô meio de férias e tô falando do sítio da minha cunhada em Maringá e tem um monte de galinha, pássaro, que faz um barulho enorme e eles estão aqui, o espaço é deles, eu que estou ocupando, então nós vamos ter que dividir esse áudio aí, esse vídeo com eles também, tá? Então se vocês escutarem esse barulhinho, vocês já sabem do que é e de onde veio. A proposta do vídeo de hoje, ao longo desse período que eu nem acabei conseguindo gravar, eu fiz alguns downloads e a gente recebeu algumas mensagens extremamente importantes que me ajudaram muito a sustentar e me manter equilibrada nesse período aí que parece que passou um turbilhão de coisas. Parece que eu vivi assim mais de 100 anos em uma semana, em 3 semanas. E um ponto muito chave que eles trouxeram pra gente foi equilíbrio, né? A palavra equilíbrio, se a gente tem equilíbrio. Ora, e faz todo sentido, porque se eu estou vivendo um momento em que as nossas sombras estão sendo evidenciadas, eu estou entrando em contato com aquilo que eu neguei, porque eu sou boa, porque eu não, vamos lá, vamos falar das sombras, né? Eu não sou ruim, eu sou uma pessoa bacana, sei lá, todas aquelas coisas que a gente tem como padrão, né? Que tem que ser bonzinho e tudo mais. E eu nego as sombras e eu tô no momento de evidenciar as sombras, eu preciso ter equilíbrio. Não só... Peraí, calma, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui, que às vezes eu atrapalho a mente. Às vezes sempre, né? Nesse momento em que as sombras estão evidenciadas, eu me conecto com elas muito mais. E aí, por que as sombras estão evidenciadas? As sombras estão evidenciadas porque a gente possa integrá-las, tá certo? E o que eu preciso fazer? Eu preciso manter o equilíbrio, porque elas são minhas. Então, assim, os aspectos ruins, que aí é julgamento, mas os aspectos que eu nego, que estão lá atrás, que eu nego em mim, eles são meus. Lembra? A gente já falou sobre isso várias vezes. E aí, a espiritualidade trouxe um conceito que eu achei muito bacana, que é o ponto Y. Então assim, gente, vocês têm que manter o ponto Y. E aí tinha um quadrinho lá na salinha que eu acabei não gravando, não conseguindo gravar, mas eu vou fazer o ponto Y para vocês, tá? Deixa eu chegar aqui até mais para trás. E é assim, ó, o ponto Y, o Y não é aquela figura aqui? Então assim, oi amor. O Y tá aqui, é esse ponto, tá certo? Eu tenho perninha pra cá e tenho o meio dele que vai para baixo. Então eu tenho o lado luz, o lado sombra e o meu ser divino. Se eu fico o tempo todo tentando ser boazinha, olha como eu sou, e eu dou muito peso para o meu lado luz, divino, parará, e nego as minhas sombras, o que eu faço? Eu gero um ponto de desequilíbrio. Se eu tô naquela fase bad, super egoísta, não quero saber de nada, eu ponho foco nas minhas sombras, eu também entro em desequilíbrio. Então o ponto Y é exatamente esse ponto aqui do cotovelo, tá certo? É esse ponto que encontra. Ou seja, eu tenho que ter equilíbrio entre a minha sombra e a minha luz, entre os meus aspectos bons e os meus aspectos maus, se é assim que a gente pode falar, integrando com o meu divino, integrando com o meu ser, com a minha essência. Então, se por exemplo, aí tá, você fala assim, tá, mas vamos dar um exemplo prático disso, vamos pensar de forma bem prática, esse ponto Y, esse negócio, vamos lá, vamos pensar de forma prática. Forma prática é assim, quando você identifica que você, aspectos seus ou não seus, aspectos inclusive que você vê nos outros, né? Porque tem muito isso, o Jung fala muito isso, que são as sombras. Então aquilo que você evidencia no outro, que você não gosta, é seu. Eu sei que é difícil da gente poder entender isso, mas é a mais pura verdade. Então assim, aspectos que você identifica no outro, que você não gosta, olha para ver se não são seus. Olha para ver a sua dificuldade de, por exemplo, de dar limites.
para o outro, a sua dificuldade de dar limites para você mesmo, a sua dificuldade de ser mais humilde, né? Então, assim, ser uma pessoa muito orgulhosa. Isso a gente está falando aspectos que a gente precisa integrar. Então você fala assim, não, eu não sou orgulhoso, imagina, eu não sou orgulhoso. E o cara, sabe assim, ele transborda em orgulho. Não, eu não sou egoísta, eu não sou, porque, sabe assim, isso é padrão ruim, né? Só que quanto mais eu nego esse aspecto, mais eu gero desequilíbrio nesse ponto. Então, o momento agora é um momento em que a gente precisa acolher esse lado sombra, sem julgar e sem querer melhorar ele também, certo? Porque o primeiro passo que vai gerar uma melhora incrível é você poder, é exatamente você poder reconhecer que ele existe em você. Senão, como é que você cura? Como é que a gente cura se eu não reconheço que ele é meu? Tá certo? Então, assim, eu fico... Quer ver, ó, vamos pegar um exemplo bem forte, bem punk, tá? Eu sinto uma atração, tá? Por alguém, uma atração mesmo física, né? Por alguém que é do mesmo sexo que eu. Ah, mas eu não posso sentir isso. E isso, gente, isso é um novo modelo, um novo padrão. Nós falamos isso, falei isso num outro vídeo. Nós estamos vivendo esse momento de mudança de paradigma. E a mudança de paradigma ocorre em nós, pessoas que constituímos os paradigmas, certo? Que formamos modelos, que damos a base para esses modelos. Então, de repente, se eu me apaixono, eu sinto atração por alguém que é do mesmo sexo, e eu falo, meu Deus, eu sou um pecador, eu sou não sei o quê. Não, você não é nada, você não é nada, certo? Você só sentiu uma atração por alguém do seu... Ai, mas isso é pecado, Cláudia, isso não pode. Isso é mudança de paradigma. Quem falou que é pecado vai ter que repensar isso. Por que que falou que era pecado? Por que que falou que isso não pode acontecer? Sabe? E aí, de repente, olha como limita e a pessoa... quantos jovens não estão se matando porque a mãe fala, olha, eu prefiro que morrer do que meu filho ser gay. Olha, eu vou curar, filho, você, porque você está doente. Não, gente. Então, assim, aí fica todo mundo doente, fica a família doente, a pessoa doente. A coisa é muito mais simples, né? A gente veio aqui para se amar. Aí você identifica que você não está mais feliz no seu relacionamento, certo? E aí você não tem coragem de tomar um posicionamento, porque você fala, não, isso vai contra as regras, isso vai contra... Para! O que vai contra a regra é a gente escolher não ser feliz. O que vai contra a regra é quando eu tomo uma decisão para responder a expectativa do outro. Isso vai contra a regra, certo? Mas eu não sei, Cláudia, estou muito perdida, eu não sei que caminho. É isso mesmo. Quando a gente, agora, é momento de a gente vai se sentir muito perdido mesmo. E tá tudo bem. De novo, vou repetir, tá tudo bem, certo? Vamos parar de fazer dessas dificuldades que já são muito densas, um bicho de muitas cabeças. Vamos colocar uma cabeça só, né? Vamos pegar e olhar para essas dificuldades, porque são muitas mudanças de paradigma, eu falo mudança de paradigma, mas assim, vamos trazer para a real. É muita mudança de modelo, de padrão, de padrões que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, a gente tem a própria família, né? Na constituição da família, nós ainda temos um modelo patriarcal, certo? Então, assim, o pai, a mãe, o pai provedor, a mãe que cuida e os filhos que vêm. Esse é um modelo que já não está mais assim. Mas eu ainda tenho pessoas que sustentam a energia desse modelo e tenho outras pessoas que estão constituindo a família de uma outra forma. Então aí eu tenho o pai com os filhos, a mãe com os filhos, o pai e a mãe com outros tantos filhos, e eu tenho modelos diferentes, certo? E aí você fala, tá, tudo bem. Antes eu vivi a época em que a mulher desquitada era discriminada. Tá certo? Não podia ser desquitada. Ai, que palavra até, eu acho até pesada. Tá, e aí? O que a gente vai fazer?
O que que eu faço com... Olha, tá falando, tá vendo? Muda, muda, muda. O que que eu faço com isso? O que que como que eu mudo isso? Eu tenho que mudar dentro de mim. Eu tenho que parar de achar que a verdade é a minha verdade, né? A minha verdade é minha, não é a verdade para o outro, para o mundo. A minha verdade é só minha e eu tenho que ser coerente com a minha verdade, não é ser egoísta, é completamente diferente de ser egoísta, porque eu tenho que respeitar a verdade do outro, certo? Você fala assim, como assim? Cada um tem uma verdade. É, de fato, verdade. Cada um tem uma verdade. Só que quando a gente ama, quando a gente compactua de um sentimento maior, a verdade ela fica única. Por quê? Porque não importa se você faz uma escolha diferente da minha. A verdade é que a gente quer um bem maior. A verdade é que a gente está vivendo e produzindo energia para um bem maior, independente de qual seja a face da moeda que eu escolhi, tá? A moeda é a mesma, só que a gente pode escolher a face diferente dela, mas ela tem o mesmo valor, né? Uma moeda de R$1, ela tem a face dela, ela tem cara e coroa, né? Mas ela não deixa de ser R$1 porque ela é cara e coroa. Pronto, ela tem o mesmo valor, mas tem faces diferentes, certo? Então, assim, era essa a reflexão que eu queria trazer para hoje, para que a gente possa, nesse período aí agora, se dar de presente mais compaixão para com a gente mesmo, se dar de presente calma, tranquilidade, né? Não se cobrar demais, não precisa entrar nessa neura que essa energia de, sabe, Natal, Ano Novo traz. Vamos ter mais paciência, vamos ter mais calma, vamos fazer as coisas de acordo com o que a nossa energia pede, tá? Se eu tô com preguiça, vou ficar com preguiça, né? Ah, mas eu não posso ficar com preguiça agora. Mas fica com preguiça depois, mas se permite sentir uma preguicinha, qual é o problema? Você não pode ficar eternamente na preguiça ali, senão você vai virar bicho preguiça, tá bom? Então, gente, é isso a mensagem do vídeo de hoje e eu desejo para vocês, assim, um período de transformação mais equilibrado, tá? Beijos!